Fala galera, canal Discoteca de novo na área e hoje nós vamos falar um pouco sobre formas de escutar música. Roda a vinheta. Um dia desses eu tava parado por aí pensando e resolvi trazer esse assunto aqui pra vocês, que eu acho que vai ser um assunto bem interessante. Eu espero que vocês gostem. Eu tava observando a displicência das pessoas em escutar música, principalmente dos músicos e dos amantes de músicas. E eu reparei que as pessoas não estão muito preocupadas com a qualidade que elas recebem a arte que foi feita pelo músico e pelos profissionais. Primeiro eu gostaria de observar que a palavra, a poesia, o verbo, ele está sempre presente na música, em 98% dos casos, a grande maioria esmagadora. E os instrumentos e o som em si serve para complementar ou levar você para determinado ambiente, determinada situação, determinado sentimento que aquela palavra ou aquela frase, aquela poesia quer expressar. Aí vocês vão falar, não, uma música instrumental não tem letra. Não, realmente não tem letra, mas vale sempre a gente notar que mesmo a música instrumental, ela tem um nome. E geralmente esse nome remete a alguma coisa, ou remete à sensação que a música quer passar pra você, ou remete a uma história que a música quer contar. Sempre remete a alguma coisa, tem aquelas bem poucas exceções, mas a grande maioria é isso aí. Tem palavra envolvida, se não tem palavra na poesia, tem no nome da música, que quer remeter a alguma coisa, e ela serve como uma forma de se comunicar com a gente. A mesma coisa acontece com os instrumentos e o arranjo e o tipo de gravação. Toda aquela massa sonora que a gente consome, ela quer dizer alguma coisa, ela quer te levar para algum lugar, ela quer transmitir alguma sensação em você, aliada à poesia. Pensando nisso, eu lembrei de uma música que eu escutei quando eu era muito criança, que chama Avesso, do Jorge Vercillos. Se você não conhece, você dá uma olhadinha. Eu gostei muito daquela música quando eu escutei, e eu ficava escutando ela, fiquei uns 6 meses escutando ela, mas eu não prestava atenção na letra. Eu basicamente prestei atenção que ela falava sobre algum tipo de sofrimento, e aquilo me transmitia muita emoção. E você também pode reparar que quando a gente está escutando música, principalmente música cantada, a gente se identifica com a primeira pessoa. Geralmente é aquela pessoa que está contando a história. E nessa música eu me identificava com a primeira pessoa, eu entendi aquilo, mas eu não tinha prestado atenção na letra, porque é um hábito que a gente tem também de escutar as músicas e não prestar atenção no que a letra quer dizer, ou no que toda aquela atmosfera está querendo passar pra gente. Depois de 6 meses escutando a música e gostando da música e conseguindo sentir várias sensações, entrando num clima que a música queria me levar, eu fui prestar atenção no que a música falava. E a música, ela falava de um relacionamento homossexual, e eu era muito novo e eu não tinha maturidade ainda pra entender certos tipos de coisa, e isso me fez refletir. Eu falei, nossa, quando eu escuto essa música, ele me leva com uma sensação daquela primeira pessoa, pro sofrimento que aquelas pessoas passam, como é tão difícil viver numa sociedade preconceituosa, e que o homossexual passa por umas coisas que realmente são meio surreais. Eu não faço a mínima ideia do que um homossexual passa por aí, mas aquela música, nem que seja tipo 10% do que eles passam, ou 1%, ou 0,1%, a mensagem dela foi passada pra mim e eu consegui me identificar na pele daquele cara, mesmo não sendo homossexual. E isso foi pra mim muito gratificante, e isso foi a chave pra eu começar a repensar nas coisas que a sociedade estava me impondo, principalmente em relação ao homossexualismo e tal. Foi claro, né? Então aqueles artistas, eles fizeram a música, tem todo um trabalho, o compositor faz a música pensando muito naquilo, o arranjador faz um arranjo para expressar aquilo que a composição quer passar, os músicos gravam, depois vem um engenheiro de som para mixar, vem fazer a master, tudo para passar aquela mensagem, aquele sentimento, e muitas vezes a gente é displicente nisso e a gente não consegue captar essa mensagem que o artista passou pra gente. Aí você fala assim, nossa, como que a gente é displicente nisso? A gente já perde muita qualidade no formato de música que a gente é acostumado a ouvir hoje, que é o MP3. Eu vou explicar grosseiramente aqui o que o MP3 é para todo mundo conseguir entender. O formato que a gente tem nos CDs, que é o CD Compact Disco, eles são Wave. Eles são muito mais pesados que o MP3. Por exemplo, vou gravar um violão, ele tem várias faixas de áudio, emite várias ondas de áudio em várias frequências. Então vamos colocar que o violão emite, por exemplo, um número simbólico, né? Só para você ter uma ideia. Ele emite 1000 ondas sonoras dentro daquela faixa para fazer todo o som do violão. O que o MP3 faz? Ele olha essas 1000 faixas do violão, por exemplo, e repara, nossa, essa faixa aguda, por exemplo, a faixa 1000, ela é muito parecida com a faixa 999, que também é muito parecida com a 998. Nossa, essas 3 faixas são quase iguais ou muito parecidas. Ele vai, elimina 2 e fica só com uma. E vai fazendo isso. Então, esse violão que tinha 1000 faixas, 1000 ondas sonoras, o MP3 reduz, por exemplo, para 300. É um número muito absurdo que cai, então essas 700 faixas que ele excluiu, você não consegue escutar porque ele simplesmente excluiu para fazer um arquivo mais leve para você. E isso ele faz com violão, faz com contrabaixo, faz com todas as faixas que estão na música. Então 30% do que os caras gravaram, 30% da obra é o que vem no MP3. Aí dessas 300 faixas, a gente negligencia essas 300 faixas, porque a gente não tem o capricho de escutar em algum lugar ou de uma forma que pelo menos boa parte dessas faixas soem. Puta, o Guilherme tá numa gritaria da porra, né, velho?
e a gente coloca para ouvir em lugares que não transmite essas 300 faixas sonoras, que não tem capacidade para emitir. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente escuta música no alto-falante do celular, quando a gente escuta música no alto-falante do notebook, quando a gente tem uns fones vagabundos e fica escutando só de um lado. Esses tipos de alto-falante, esses tipos de reprodutores de música, eles não são para isso. Na verdade, eles são para, tipo, conversas, vozes, essas frequências mais agudas. É só pra você receber alguma informação. Não dá pra receber informação na música, porque como eu falei, é dessas 300 faixas que já foram tiradas de um milheiro. E o pior disso é que eu vejo muitos músicos fazendo isso, assim, principalmente cantores e cantoras. Eles não têm essa preocupação de reproduzir a música num lugar que seja minimamente adequado. Aí você vai falar, mas como que eu vou escutar de uma forma adequada? Vou falar um pouco aqui sobre a forma que eu escuto música e os fones que eu uso, porque geralmente a gente usa muito fone nessa correria do dia a dia. Então eu trouxe alguns aqui que eu tenho e tem até umas marcas famosas. E eu vou mostrar um pouquinho e espero que vocês gostem. Bom, eu trouxe aqui dois fones, eles são muito famosos, eles são muito caros, mas por incrível que pareça eu vou falar um pouquinho mal deles aqui, porque eu tenho eles, já passei por essa experiência e não gostei muito. Eu tenho os Beats aqui, né? Eu tenho aqui o Dr. Dre, que é esse fone bem famoso que o jogador fica usando aqui. Tá um pouco surrado, mas acho que vocês sabem, né, qual que são. Sabe aqueles que o jogador fica dando miguezinha no repórter? Eles são bem caros, assim. Esse fone, ele tem o seguinte problema, ele transmite legal assim as frequências, todas as frequências saem, só que ele tem um problema que alguns sons também, home filter, essas coisas de casa tem. E esses sons super potentes, que a gente compra também nas Casas Bahia ou em algum lugar disso, merchanzinho, Casas Bahia, merchanzinho, hein? Espia, hein? Então eles têm esse problema que é o que? Eles colocam um filtro de equalização para o som ficar, tipo, parecer mais potente ou parecer mais bonito. Então o engenheiro faz a mixagem, tudo de acordo com aquilo que eu falei no começo, para transmitir determinada coisa, só que o som vem e faz esse filtro. Então, por exemplo, tem uns sons que tem uns graves absurdos. E esse fone tem o mesmo defeito, eu já vi outras linhas da Beats e sempre tem esse mesmo defeito de fazer esse som maquiado, sem parcial e ficar aqueles graves muito forte. E aí você não consegue escutar a obra do jeito que os profissionais e os artistas fizeram. Eu tenho outro aqui também que é da Beats também. Esse aqui é o in-ear da Beats, né? Esse aqui já é um pouco mais barato, mas mesmo assim é um fone até relativamente caro, né? Pelo material que tá aqui. Mas também tem o mesmo defeito dos outros e sem contar que a durabilidade dele, você vai pagar tipo, sei lá, R$350 no fone desse e o fone vai quebrar. Como vocês podem ver, o meu já tá tudo ruim, já não funciona um lado. E tá aí. Legal também que ele tem aquele mesmo um aparelhinho aqui dos fones do iPhone, tá vendo? Que tem esse botãozinho que você pode parar, ou passar a música, ou voltar, aumentar o volume, diminuir. Ele tem esse mesmo sisteminha aqui e funciona bem nos smartphones. Mas não vale a pena. O som também não é lá essas coisas. Ele não tem um muito grave assim, você precisa... Então, tá lá. Não é muito bom, não aconselho comprar Beats. Aí eu tenho outro. Esse aqui é chinês. Esse aqui é um AKG. Ele é a série 430. O AKG mais famoso é o 414. O 414 ele não tem essa cinta aqui que é retrátil, tá vendo? Ela corre dentro da ela corre sem machucar sua cabeça. O 414 você tem que rodar a cinta aqui na cabeça. E ele tem fio dos dois lados. Esse é o mais famoso. A maioria dos músicos usam o 414. Eu consegui esse 430 aqui na época, comprei ele na Playtech na Teodoro Sampaio. Eu comprei ele porque o preço estava uma promoção na Playtech, então o preço do 414 é o 430, que tem essa fita aqui que é mais confortável. O fio é só de um lado e ele tem esse negocinho do volume aqui. Qualidade desse fone. Esse fone é totalmente ao contrário daquele Beats e do Home Filter que eu falei. Ele é um som imparcial. Ele é muito flat. Quando a gente fala flat é que ele tem... A equalização dele é bem equilibrada, ele não fica maquiando grave, nem médio, nem agudo. Principalmente quando você compra ele, vem um som assim maravilhoso mesmo, não comprometedor. E uns graves bem bonitos, sem ser aquele negócio pesado. Só que ele tem um defeito. Acho que ele é chinês, essa linha é fabricada na China, então a qualidade dele não é tão boa quanto os americanos. Então ele acaba ficando meio velhinho, um pouco relativamente rápido. E depois de um tempo, se você usa muito, ele acaba mudando o som, né? Porque tem alguma coisa a ver com as soldas ou com a ponta. Então ele vai mudando o som e o som vai ficando mais feio, vai ficando um som mais embolado, começando a embolar uma coisa com a outra. E aí você precisa
trocá-lo. Ele foi um fone muito barato pela qualidade dele, eu paguei na época, acho que foi R$ 120, mas tudo bem, tá indicado a KG. Esse é meu fone preferido, é o que eu gosto mesmo dele. E vamos pro próximo. Aí por último eu tenho aqui o meu fone Shure. Esse fone ele é profissional, então ele é um fone relativamente bem caro, ainda mais do jeito que tá a economia brasileira. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um in-ear, ele serve, eu uso ele para palco, né? Porque ele serve como monitoração, como retorno de palco. Ele tem um sistema totalmente diferente dos outros fones que eu mostrei, porque os outros fones são alto-falantes normais. Esses são micro drives. Como ele funciona? Esse aqui tem 2, mas existem até linha com 7 dentro desse aqui. Dentro dessa cápsula fica dois micro drives desse. Microdriver, sei lá. E o que eles fazem? O primeiro desse micro é só para as frequências agudas e médio. Então todas as frequências médio e agudo ele filtra e só sai só sai o médio e agudo. Então todas as graves ele tira. E o de baixo é o contrário, só sai as frequências graves. Para você ter mais ou menos uma noção, vou usar o exemplo do home filter de novo. O home não tem aquela caixona que fica no meio, que chama de sub. O sub ele só filtra todas as frequências e só sai a grave. Então esse drive faz a mesma coisa, só que dentro do seu ouvido. E por ele separar as frequências, por esse chip, ele aguenta muito mais. A música pode vir com muito mais volume, que ele não distorce, ele não clipa. Ele também tem uma coisa excelente, porque ele veda, né? Ele veda entre 90 e 110 decibéis. Vou colocar aqui na melhoria para vocês verem. Ó. Tá vendo? Se você coloca os dois, ele veda entre 90 e 110 decibéis. Se você não tem muita noção do qual volume que é isso, sabe aquele vizinho chato que fica escutando funk com carro na maior altura na sua porta? Geralmente ele está nessa faixa. Se você tiver esse vizinho chato e você colocar um fone desse na orelha, você não vai escutar ele mais. Só voltando na questão das frequências, ele revela um pouco mais de frequência do que os outros normais, por causa desse sistema, mas não revelam todas as frequências mesmo assim. Ou seja, voltando àquele raciocínio, daquelas 300, ele deve mostrar, por exemplo, uns 280, 250. Como eu falei, é um fone relativamente caro, mas é um fone que é para uso profissional. Esse meu tem 2 drives, eu pedi para alguém trazer dos Estados Unidos para mim e foi na faixa mais ou menos de R$1.200, por aí, R$1.300. Se você for comprar ele aqui no Brasil diretamente, você vai pagar tipo, sei lá, R$1.800, R$2.000. Então é um fone bem caro, é para uso profissional mesmo e eu uso ele no palco para monitoração. Agora tem o som de casa, que esse é o que eu gosto mesmo, é esse que revela, por exemplo, dessas 1000 frequências, que é formato Wave. Ele é um som antigo, ele é um JVC, eu acho que essa marca nem existe mais, nem fabrica mais microsystem. Ele ressalta um pouco as frequências médio, agudo, eu vou tirar uma foto para vocês depois, médio, agudo. Mas ele é um som meio antigo e as coisas meio antigas você deve ter percebido que elas têm a qualidade melhor. Eu não sei por que isso, eu acho que hoje em dia o mundo as coisas são muito descartáveis. Você pode reparar isso em móveis da sua casa, geralmente sofá mais antigo eles duram mais, geladeira principalmente, tem geladeira aí de 20, 24 anos. Na casa da Thaís acho que tem a idade dela, tipo, nossa, vou ter um filho, vou comprar uma geladeira. E tá lá até hoje e não tá tipo capengando, tá lá, o negócio tá funcionando. Pode não ser moderno, pode não ser bonitona igual essas aí que abre 2 portas, mas tá lá, tá funcionando e tá gelando. E hoje em dia as geladeiras, os fogões, essas coisas e tal duram, sei lá, se durar 10 anos é muito, mas geralmente de 7 em 5 anos as pessoas têm que ficar trocando porque o negócio vira uma lata velha absurda. E a mesma coisa com outras coisas e com o som também. Então esse som é meio antigo, ele tem um som muito bonito, assim, ele revela muita coisa. Eu já vi muita emenda de disco, muita falha em mixagem, eu já vi muito nota errada que as pessoas tentam maquiar em mixagem, eu já ouvi nesse som, porque ele é meio antigo e é muito bom. Em parceria com ele eu tenho também uma caixa de um subwoofer, porque ele tá meio antigo, então não gosto de ficar forçando muito ele. Aí eu coloco esse grave nessa caixinha também, e aí faz uma mixagem legal, eu consigo escutar as coisas, geralmente em Wave, eu gosto de escutar as coisas em Wave, mas não é sempre que a gente tem acesso ao Wave, porque está gravado no disco, o que a maioria da gente tem é MP3 mesmo, então eu escuto MP3, e aí quando eu compro o disco, eu escuto lá. Um lugar muito bom também para você escutar é em carro, porque carro geralmente tem leitor de CD e CD tem Wave, e o carro ele tem um estéreo muito bom, né? As caixas estão sempre posicionadas num lugar muito legal e a acústica do carro ajuda muito, principalmente carro hatch. Ajuda muito a você escutar a música de uma forma
bacana, uma forma interessante. Concluindo esse assunto, o que eu queria mostrar é que, tipo, o artista pensa muito para fazer uma obra, o artista ele quer transmitir uma mensagem, os instrumentos, todas aquelas frequências, elas são para realçar aquela mensagem, são para você ter acesso a uma obra, para você entender aquela obra realmente, e muitas vezes a gente não consegue entender, ou a gente só consegue entender uma pequena parte dessa obra, desse puta trabalho que todos esses artistas e profissionais tiveram para fazer aquilo, e é muito trabalho. Eu citei alguma coisa aqui, mas são muito. E a gente vai, e não consegue entender a obra do cara, porque a gente simplesmente negligencia, a gente não está muito se importando com a qualidade e com a obra que o cara realmente quis passar. Fica aí a dica, se você gostou. Eu vou deixar uma matéria com umas coisas um pouco mais curiosas lá no site, juntamente com esse vídeo. Dá uma passadinha lá também, o site é www.sitediscoteca.com. E se inscreve no canal e na fanpage do YouTube, dá um like e compartilhe com os amigos. Tchau e até a próxima. Se você escutou um barulhão de criança nesse vídeo, era essa coisa fofa aqui, ó, meu sobrinho. Ok. Manda tchau pro pessoal, ó. Tchau, tchau. Manda um beijo. Dá um beijo no tio. Fala pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal, fala. Ih, deu ruim, né? Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau.